Ontem tivemos uma noite simplesmente tenebrosa no retorno do UFC ao reinaugurado Apex. Todos os brasileiros foram derrotados, incluindo aqueles que tinham maior importância nas suas respectivas categorias, com exceção da Kathleen Souza, que foi a única brasileira que venceu, mas foi batendo a sua compatriota Bruna Brasil. Mas apesar das várias derrotas, não há como negar que as maiores decepções foram as duas lutas mais importantes para o nosso público. Tô falando da luta principal entre Vinícius Lockdog e Mário Bautista e o duelo de pesos pesados entre Jailton Malhadinho e o Rizvan Kuniev. E vamos começar falando da derrota do Malhadinho, que na minha opinião pode ter sido o mais prejudicado, aquele que mais vai sofrer com as consequências do resultado. Primeiro, ele nem precisava estar ali. O Malhadinho aceitou esse combate de última hora depois que o Ryan Spann foi retirado da luta contra o Kuniev. Malhadinho então aceitou ser substituto de última hora, enfrentando um cara que tá fora do ranking. Pro Kuniev, ele tirou na loteria, acabou recebendo o sexto colocado no peso pesado, sendo desranqueado, e ele ainda veio sem preparo, chance de ouro pra mudar sua carreira. Se de vez em quando acontece de um cara desranqueado assumir uma luta em cima da hora contra o ranqueado e acabar vencendo, agora foi o contrário. Foi o ranqueado que aceitou enfrentar um desranqueado, foi o caminho inverso. Foi uma escolha completamente sem sentido pro baiano, e só dá pra supor por que ele fez isso. Pode ter sido na mesa de negociações, o Malhadinho acabou de renovar seu contrato com o UFC, e pra que ele recebesse o valor que estava pedindo, pode ser que o UFC tenha feito essa exigência. Olha, assume essa luta aqui de última hora que a gente garante esse aumento que você tá pedindo. Lógico, isso é uma suposição minha, mas é uma boa explicação pra essa luta desnecessária que pode ter custado o futuro do Malhadinho no peso pesado. Sobre a luta em si, pela primeira vez vimos o Malhadinho ter seu jogo completamente anulado. Mas antes de tudo, uma coisa. Apesar das várias críticas que recebe, uma coisa é inegável. Almeida tem talvez o melhor jogo de quedas de toda a categoria do peso pesado. E é de fato um cara muito diferenciado na luta agarrada. Ele tem uma capacidade ímpar de conseguir levar a luta pro solo. Mas é aí que vem o problema. Ele é muito bom em levar a luta pro chão, mas não tem mostrado muita coisa quando chega lá. Ao ponto de ter perdido a última luta porque o cara que tava de costas pro chão foi mais ativo do que ele que tava por cima. Só que agora aconteceu algo completamente diferente. Pela primeira vez a gente viu o Malhadinho sendo completamente anulado na sua especialidade. E sim, por mais que ele tenha aceitado a luta em cima da hora, também foi uma surpresa para o Kuniev. Afinal, ele estava se preparando para enfrentar o Ryan Spann, que com certeza não viria com esse jogo de quedas e mesmo se tentasse não teria a mesma efetividade do Malhadinho. Mesmo assim, vimos o russo neutralizar e defender todas as tentativas de queda do brasileiro, que pela primeira vez de forma nítida parecia ser o lutador fisicamente mais fraco. A facilidade que o Kuniev tinha de conduzir o Malhadinho pra grade e simplesmente controlá-lo lá e sem receber nada como retaliação, o Malhadinho ficava preso na grade sem ter o que fazer, foi impressionante. De fato, pareciam dois lutadores de duas categorias diferentes, não pareciam dois pesos pesados. Mas a pior parte, na minha opinião, é que, depois de ter seu jogo de quedas completamente anulado, o Malhadinho deixou claro que não tinha muita coisa pra oferecer. Ele até chegou a trabalhar algumas coisas em pé, alguns chutes, acertou alguns socos bons, mas nada muito efetivo, e até nas coisas que ele conseguia sucesso, ele não dava continuidade. E até no clássico 10 segundos da morte que o Kuniev fez, imitando o Max Holloway, o Malhadinho apontou pro solo e não conseguiu acertar um único golpe. Se limitou a fechar a guarda e se defender enquanto recebia a ofensiva do russo. Enfim, luta morna que marca a segunda derrota consecutiva do Malhadinho, que vai dar espaço no ranking para o recém-chegado Kuniev. É bem capaz, inclusive, do Malhadinho sair do top 10, dependendo de como vai ser a mudança de posições. Agora, eu acho que nem é questão de escolha. O Malhadinho precisa sair do peso pesado e tentar a sorte nos meio pesados. A situação não poderia estar pior. Ele vem de uma sequência de derrotas, ninguém quer enfrentá-lo, ninguém o respeita, nem os fãs e agora nem os brasileiros. Não só ele não consegue ser efetivo quando chega no chão, porque sempre existe aquele receio de ser o atleta mais leve e aquele que tá embaixo ser mais forte e conseguir fugir das posições quando ele tentar alguma coisa mais ofensiva, como também quando enfrentar um atleta que sabe defender as suas quedas, a gente vê que ele não tem muito a oferecer. Seu futuro no peso pesado tá arruinado e descer uma categoria de peso pode ser a solução mais plausível. Mas ainda assim não há garantias, porque por mais que ele seja mais compacto para o meio pesado, não haja essa diferença física que existe no peso pesado, agora ele não vai enfrentar mais os bagres. Ele vai ter que enfrentar lutadores mais técnicos que podem acabar sendo derrubados, mas possuem técnica para conseguir levantar. Pelo menos eu não imagino o Malhadinho conseguindo quedar e segurar um Magomed Ankalaev no chão durante 3 rounds. Imagino que o Ankalaev vai conseguir levantar e aí fica a pergunta: o que é que o Malhadinho vai fazer contra o Ankalaev em pé? Por outro lado, a gente tá olhando para uma divisão que atualmente é majoritariamente formada por strikers. Então é uma opção interessante pro Malhadinho, talvez a única que
que ele tem no momento. Quanto ao Vinicius Lockdog, a derrota foi ainda mais severa, pois a impressão que ficou é que eram dois lutadores de níveis completamente diferentes. Parecia que era um top 15 enfrentando um top 5, top 3, mas não era o caso. O Bautista estava apenas 2 posições acima do brasileiro. Mas durante toda a luta, o Lockdog não teve um único bom momento. Foi um domínio por parte do Mário Bautista. Lockdog foi neutralizado no primeiro round e acabou expondo aquela que deve ser sua maior fraqueza, o cardio. Depois de apenas 5 minutos de luta, o tanque de combustível já estava na reserva. E isso pode ter sido consequência desse corte de peso bizarro que ele fez. Teve que cortar 13 quilos em uma semana. De um lado, ele entrou mais pesado e mais forte pra luta, só que por outro, custou a ele todo o seu condicionamento físico. Ele tava tão fraco que não conseguiu fazer nada durante o combate. Beleza, que depois da luta ele falou que tava com o braço lesionado desde dezembro. Mas sendo sincero, por mais frio que pareça isso que eu vou falar agora, se você tá com o braço quebrado, não é uma boa ideia aceitar a luta mais importante da sua carreira sabendo que você já vai entrar prejudicado. Ainda mais sabendo que a luta foi anunciada também em dezembro. Ele já sabia que iria entrar lesionado. E aí, no segundo round, depois de um show de transições, Bautista finalizou a melhor atuação da sua carreira. Levou pra casa 100 mil de bônus e pediu uma revanche contra o Corey Sandhagen. Não é uma escolha ruim, já que a primeira luta aconteceu há 7 anos atrás, foi lá em 2019. De lá pra cá, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, o Bautista já não é mais o mesmo lutador e pode ser um momento, sim, pra fazer essa revanche. Quanto ao Lockdog, a melhor escolha é tirar um tempo off, ver a movimentação da categoria e depois marcar um retorno lá pro final do primeiro semestre ou talvez lá pro segundo semestre. E talvez até considerar uma subida de peso eventualmente, porque não adianta se sacrificar tanto em toda a luta, cortar tanto peso se você não vai conseguir performar direito. Pode ser que peso pena seja uma opção, mesmo que não seja tão emergencial. Ainda dá pra ele lutar no peso galo, mas o peso pena não deixa de ser uma opção. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.